Pessoal, boa noite. Hoje nós pegamos um tema que é muito caro aos nossos corações, né? E que remete a todos nós que fazemos parte aqui do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago. Como nós vamos repetir aqui algumas vezes daqui a pouco, liberdade, igualdade e fraternidade é um dos temas é o lema, né, principal da Revolução Francesa, né? Que é um evento que durou alguns anos, mas que é lembrado na França até hoje, no dia que aconteceu a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. Qual que é o dia do aniversário dessa casa, né? 14 de julho. Isso quer dizer que a egrégora espiritual que está relacionada a essa nossa casa, que tanto nos acolhe, é provável, né? É provável que esse grupo espiritual, algo tenha a ver com isso, no melhor sentido, né? Falar sobre isso, né? Estamos falando então sobre a Revolução Francesa, sobre o tema da Revolução Francesa. Nessa semana, né? É impossível não lembrar do momento que nós estamos vivendo, né, pessoal? É impossível, né? E se esse estudo fosse uma semana atrás, eu acho que eu ia vir para cá muito inflamado. Mas eu acho que ao longo dessa semana tem sido feito um trabalho muito, muito misericordioso por parte da espiritualidade, e o estudo desse tema foi fazendo o nosso coração se asserenar bastante, né? O estudo desse tema foi fazendo o nosso coração se pacificar mais. E antes de vir para cá, não tinha lembrado disso ainda, e eu gostaria de começar propriamente o nosso estudo com essa lição. Eu me lembrei de uma lição do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, que se chama Política Divina. Nós precisamos de política, nós vivemos aqui, nós nos relacionamos uns com os outros, nós temos as nossas posições, precisamos nos posicionar, mas nós precisamos saber como. E nessa lição o Emmanuel ele nos inspira nesse sentido. Ele diz: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, Jesus, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus, junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas, as agendas. Nós escutamos muito essa expressão esses dias. As agendas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento.
Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Como é difícil fazer isso hoje em dia, né, pessoal? Eu acho. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a luz. Revela o amor que acalma as tempestades de ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob os aleijões morais. Combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino entre nós mesmos. Então nós vamos falar de política aqui hoje, mas nós vamos falar dessa política, né? Uma política que agrega, uma política que une, uma política que não é sectária. É isso que esse lema representa, é isso que nós vamos ver que o lema igualdade, liberdade e fraternidade representa. Um fio condutor, ali existe um fio condutor que deve nortear a nossa vida em comum. E que se nós mobilizarmos, nós vamos sair dessa dificuldade seríssima que nós estamos enfrentando entre nós, porque de fato nós estamos nos enxergando como inimigos. Nós precisamos passar ou voltar a nos enxergar como frater, irmãos. O sentido primeiro desse lema é esse. O ponto mais importante desse lema é a fraternidade. Não é a igualdade que uns buscam unicamente, não é a liberdade que outros buscam unicamente. É a articulação disso tudo com discernimento e com fraternidade, Então, o nosso tema da semana, é vida em bases de justiça, amor e caridade. E essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Justiça, amor e caridade é o quê? Uma lei moral. É falado sobre ela lá no Livro dos Espíritos, Só que é uma coisa que a gente não para pensar, muitas vezes. Ela é uma lei única. Não são as leis de justiça, de amor e de caridade. É a lei de justiça, amor e caridade. A partir do momento que Jesus pisou nesse planeta,
A justiça deixou de ser um ideal único e separado dos outros. Jesus mudou o nosso patamar de justiça. Jesus veio nos dizer que justiça, para ser justiça, tem que ser acompanhada do sentimento do amor e da prática da caridade, né? Então, nós não podemos mais analisar esses fatores dessa lei de forma separada. Nós temos que juntá-los. Pelo fato, como diz Jesus, e isso está registrado lá no livro Boa Nova, Jesus diz, livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, Jesus diz para os apóstolos: a humanidade edificou a justiça como o mais alto edifício do idealismo humano. Qual justiça? Sobre qual justiça Jesus está falando? Jesus está falando sobre essa justiça que condena sem nem querer saber o que move ninguém, né? Essa justiça que muitas vezes nós mobilizamos completamente dissociados de qualquer sentimento de amor, de qualquer prática de caridade. Mas aí ele completa dizendo: eu venho falar e trazer o amor que cobre uma multidão de pecados. A noção de justiça aí se ampliou muito, não é? Se ampliou muito. O amor cobre uma multidão de pecados. O sol nasce sobre justos e injustos. Jesus transcendeu. Jesus quebrou um paradigma. E com isso foi muito mal interpretado por muitos, que chegaram até a tentar matá-lo. Não conseguiram, né? Porque ele está muito acima da morte, exatamente porque ele transcendeu esse padrão de justiça que mata, que destrói, que é simplesmente violento, no qual a gente às vezes mergulha. Eu mergulho todo dia, ainda mais agora, viu, gente? Estou falando aqui para vocês, não. Não é uma indignação que às vezes a gente sente, né? No livro Entre a Terra e o Céu tem uma personagem chamada Irmã Clara que ela fala isso. É perguntado para ela assim: olha, a indignação é boa? Ela fala: a indignação é boa, porque senão nada mudava, né, gente? Se a gente não se indignar com determinadas coisas, se a gente não se indignar com as injustiças, com essas injustiças, né, que são atentados contra o amor e a caridade, isso é injustiça de verdade. É aquilo que atenta contra o amor e a caridade. Se a gente não se indignasse contra isso, a gente nunca ia mudar. Mas a Irmã Clara, ela completa: só que a fronteira entre a indignação e a cólera, ela é muito tênue. E a cólera é um curto-circuito que nós causamos dentro de nós mesmos. E curto-circuito costuma gerar o quê? O que aconteceu lá no Museu Nacional que nos gerou uma enorme indignação outro dia? E que provavelmente foi fruto de um curto-circuito. Incêndio. É isso que a cólera causa. E é nesse clima que nós temos entrado por não compreendermos que justiça sem amor e caridade não é mais justiça. É um padrão infantil de justiça que Jesus Cristo
superou. Né? Nossa, tá ruim de ler. Melhorou? Mas eu vou ler. Aí de trás não deve estar dando para ler, não. Depois eu ligo a luz de novo. Liberdade, igualdade e fraternidade, o nosso tema, né? É o lema da Revolução Francesa de inspiração iluminista. É um lema de inspiração iluminista. E o iluminismo é um movimento que nós chamamos de universalista. Por muito tempo e muitas vezes o universalismo foi interpretado como uma supressão das diferenças. Mas é isso o universalismo trazido pelo iluminismo e praticado nesse movimento chamado Revolução Francesa, pelo menos a princípio, não. O universalismo não é isso. O universalismo leva em consideração que nós somos diferentes. Sim, né? Aqui na vida material, nós somos homens, mulheres, crianças, adultos, heterossexuais, homossexuais, negros, brancos, pardos. O que mais? Amarelos, ricos, pobres, de esquerda, de direita, de centro. Nós somos diferentes. Mas tem uma coisa que nos torna iguais. Tem uma coisa que é universal. Que quem é rico e quem é pobre é. Que quem é negro, quem é branco, quem é asiático, quem é indígena, né? É. O que é isso? O que todos nós somos? Hã? Vocês já foram no Filho de Deus, que é da espiritualidade, né? Somos irmãos, mas do ponto de vista aí do iluminismo e da Revolução Francesa, todos nós somos seres humanos. Todos nós. A gente não precisa ir longe para a gente identificar o nosso ponto em comum. Todos nós somos seres humanos. Eu até brinco aqui na segunda-feira, né? Que eu tô vendo a hora de chegar um ZT lá, igual aquele povo lá do Independence Day, sabe aqueles filmes? Guerra dos Mundos, Independence Day, aparece um tanto de extraterrestre. O que a gente faz? Apesar de só aparecer os Estados Unidos lá matando todo mundo. O que a gente faz? A gente se une, né? Porque nós temos essa característica, nós temos essa prática. Quando o Atlético está jogando com o Cruzeiro, a gente se une, né? Os atleticanos aqui e os cruzeirenses ali. Aí depois suponhamos que faça um jogo entre uma seleção mineira e uma seleção de São Paulo ou do Rio, não sei. Não vai estar mais cruzeirense aqui e atleticano aqui, vai estar os cruzeirenses e atleticanos aqui na seleção mineira juntos contra os outros. Aí depois tem o jogo da seleção brasileira contra a Argentina. Essa diferença de estados some. E aí a gente passa a ser brasileiro contra os argentinos. Ah, mas agora eu quero ver se o ET chegar aqui. Se nós vamos vestir a camisa da seleção brasileira e os outros lá da Argentina e nós vamos brigar um com o outro. Os ETs não vão chegar aqui tocando terror, não, por um motivo muito simples que Carl Sagan nos explica, né, Pedro?
com aquele nível de tecnologia, se eles não fossem moralizados, eles se autodestruiriam antes de chegar aqui para destruir a gente. Né? Mas às vezes a gente fica pensando assim, né? Então se não for ET, tem gente que fala hoje em dia, vem em mim meteoro. Vocês já escutaram essa? Porque de repente, se a gente ficar sabendo que está vindo um meteoro na nossa direção, a gente se une independente de qualquer coisa. Porque se o meteoro grandão cair aqui, não vai ser só pobre que vai morrer, não vai ser só rico que vai morrer, não vai ser só branco, não vai ser só negro, não vai ser só asiático, não vai ser só heterossexual, só homossexual, só homem ou só mulher, vai ser todo mundo. Vai ser a humanidade que vai sobrar, como a gente diz, né? Então, essa é a característica que nos une. Nós somos seres humanos. E é isso que essa Revolução Francesa veio nos falar, apesar de depois ela também, nos seus alicerces, ter sido distorcida. Foi isso que esse lema veio trazer para nós. Olha o que o Emmanuel diz aqui no livro A Caminho da Luz a respeito do iluminismo. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras. Mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política. Desprezando a sociedade, desprezando a política? Não. Mudando-as. Fazendo sossobrar, fazendo naufragar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay e o Emmanuel é o autor. Né? São as estrelas que caíram do céu. Nós temos aqui, né, uma reunião para quem vem pela primeira vez que se chama O que é o Espiritismo, e lá isso está posto. As estrelas, era dito lá no... Isso está no Atos dos Apóstolos, Pedro? É o profeta Daniel, né? Pois é. Ele dizia que as estrelas cairiam do céu. E a interpretação que nós fazemos é que é nesse momento que as estrelas caem no céu para, digamos assim, para desfazer as distorções que as nossas práticas políticas e sociais viciadas fizeram ao longo do tempo. Né? E é nesse clima que o Espiritismo virá depois. Agora melhorou. Então, a igualdade, ela vem se lançar contra a divisão estamental da sociedade francesa. Né? A liberdade contra as imposições autoritárias do absolutismo. E a fraternidade? A fraternidade vem catalisar. A fraternidade é um catalisador do engajamento necessário para a construção de uma sociedade mais livre e igualitária. Porque não tem jeito de implantar uma sociedade mais livre e igualitária se a gente ficar batendo cabeça. Se a gente ficar separado por partido, por sectarismos. Não tem jeito. Para que uma sociedade mais livre e igualitária aconteça, é preciso que nós nos unamos.
porque é impossível isso acontecer pelas mãos de poucos. É preciso que a sociedade inteira se engaje nisso. Mas não vai ter jeito da sociedade inteira se engajar nisso com o discernimento necessário para colocar em prática um projeto tão grandioso como esse, se nós não formos fraternos, se nós não combatermos em nós mesmos o orgulho que nos faz sentir superiores aos outros nas nossas concepções e o egoísmo que faz com que a gente queira o máximo para nós e o mínimo para o outro. Não tem jeito de fazer isso. Então vejam, a fraternidade é o mais importante de todos. É o elemento mais importante e é o mais esquecido. Não é? É o mais esquecido. Tem o espectro político mais à direita. Direita, né? É isso mesmo. Espectro político mais à esquerda, não é? E aí fica geralmente um mais voltado para a questão da liberdade, o outro mais voltado para a questão da igualdade. Ambos da forma mais distorcida possível, e ao invés de articular essas duas coisas através da fraternidade, do diálogo, a gente fica brigando, e aí a gente não tem nenhuma coisa nem outra. Não temos uma coisa nem outra. É preciso articular. Então esse lema, liberdade, igualdade, fraternidade, foi constantemente reinterpretado, na maioria das vezes, de forma distorcida. É descontextualizado. A gente tem muito essa capacidade de pegar um versículo, tirar o versículo do contexto, fazer uma interpretação, assim, às vezes a mais esdrúxula possível e convencer muita gente de que aquilo ali é verdade. Quando eu estava estudando aqui, eu estava lendo umas coisas, né, sobre esse lema. Isso há alguns anos já depois, alguns anos não, né? Durante o período da Revolução Francesa, teve uma pessoa que lançou um outro lema falando assim: liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Ó, você seja fraterno, viu? Senão você vai morrer. Senão eu te mato. É uma coisa assim completamente sem sentido, mas que cola. Dependendo da forma como a gente mobiliza isso, cola. Não sei aqui quem já leu o livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Tem um personagem lá, que ele está conversando com outro personagem, que é seu genro, sobre as brigas religiosas que estavam acontecendo na França, né? Nesse momento, o cenário da narrativa é a França, é Paris, a Paris do Rei Sol, de Luís XIV. Né? As guerras religiosas entre protestantes e católicos estavam no auge lá. Esse personagem, que era um fidalgo espanhol, era católico, né? Como toda a nobreza espanhola era. E aí ele fala em outras palavras assim, ó, nós temos que defender a igreja. Ele fala para o seu genro, que não estava dando muita ideia para ele, não, né? Mas sogrão, né, gente? Tem que escutar, pelo menos, né? Senão dá problema depois, tá. Aí ele estava só quietinho lá, escutando, e o sogrão falando assim, ó, a gente tem que defender a igreja. Jesus falou para a gente orar e vigiar. E você já viu alguém vigiar sem armas? Tá lá, está escrito lá, gente. Jesus, que na hora que está sendo preso, que está prestes a ser torturado e assassinado, Pedro arranca uma faca e corta a orelha
do algoz, né, do soldado que está prendendo Jesus, e Jesus fala: Pedro, guarda. Né? Restaura a orelha dele, né? Guarda aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. Foi esse mesmo Jesus que falou que a gente deve orar e vigiar. Qual foi a interpretação do sogrão? O Jesus mandou orar e vigiar. Você já viu alguém vigiar sem arma? Né? É uma coisa completamente descontextualizada, pessoal. Quem não conhece o Evangelho, quem não conhece o sentido moral do Evangelho, escuta isso e fala: isso aí. Então vamos lá. Porque a gente falando assim parece piada e tal, né? Mas eu já escutei uma vez, e pensei, eu fiquei refletindo, pensando assim, gente, como que você consegue chegar numa interpretação dessa, né? A colocação da pessoa era a seguinte: ó, na Bíblia está escrito assim: se o teu braço te faz mal, corte-o fora, porque é melhor entrar no reino. E a pessoa estava usando isso para justificar o fato dela ter cortado o braço de uma pessoa. Entendi. Porque, segundo ela, essa pessoa está fazendo mal a ele, então ele cortou o braço fora, está lá na Bíblia. Exatamente. É isso. Essa descontextualização. É essa falta de leitura orgânica, de interpretação orgânica, que muitas vezes faz a gente, ou fazia, né? Agora eu acho que não faz mais, porque o Espiritismo é muito enriquecedor nesse sentido. Fazia a gente olhar para uma pessoa em miséria, se a gente fosse espiritualista, eu já era. E pensar assim: ah não, isso é o karma dela. Então deixa ela lá na miséria, eu não vou fazer nada não, isso aí é o karma, isso aí é a lei de causa e efeito. Isso, o Evangelho de Jesus, o exemplo de Jesus, aquilo que Jesus fala corrobora com isso? Se a gente lê o Evangelho de forma orgânica e o interpreta de forma orgânica, nós podemos, né, compactuar com essa ideia de que é o karma, então larga para lá? Não. Mas muitas vezes essa interpretação existe, porque ela é feita fora de contexto, de forma consciente para distorcer mesmo, ou por ignorância. Né? Então é preciso se precaver contra isso, né? Olha o que o Emmanuel fala lá no prefácio do livro Paulo Estevão, não tem a ver especificamente com isso que nós estamos falando, da Revolução Francesa, com o nosso tema, mas tem a ver com essa questão da distorção, né? Desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos, para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Combinando versículo. Precisa combinar versículo, mas combinar assim, da forma mais bem combinada possível para falar liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Né? Para falar, Jesus mandou orar e vigiar. Você já viu alguém vigiar sem arma? É preciso combinar uns versículos bem bacanas, gente. Mas assim, né? Um versículo do Deuteronômio com um versículo do Apocalipse, Aí a gente tem essa interpretação, né? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Vamos fazer uma contextualização histórica da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa veio realizar uma luta contra o despotismo, autoritarismo do antigo regime. O antigo regime é um regime político que vigiu, principalmente na França, em outros lugares também, mas principalmente na França, durante o período que é denominado de Idade Moderna, né? Desde o final da Idade Média até a Revolução Francesa, quando se inicia a chamada
Idade Contemporânea. Esse momento que nós vivemos até hoje se iniciou com a Revolução Francesa, né? O modelo político, né, o modelo de sociedade experimentado pela sociedade francesa durante esse período lá da Idade Moderna ficou conhecido como Antigo Regime. É o famoso absolutismo dos reis, né? Muitos teóricos vieram justificar isso, né? Tem aquela teoria do direito divino dos reis, que o Emmanuel fala no trecho que nós colocamos aqui no slide anterior, né? Que o rei, ele era um preposto de Deus na terra e por isso ele precisava ser obedecido cegamente, né? O Antigo Regime dizia isso, e a Revolução Francesa, a partir das contribuições dos iluministas, veio quebrar isso aí. E veio também lutar contra o monopólio sobre a fé. Veio trazer a ideia de que fé é questão de consciência e não de imposição oficial. Não é? A Revolução Francesa se inicia com a convocação, isso não foi de propósito, né? Não, vamos convocar os Estados Gerais e aí nós vamos iniciar uma revolução. Não. Foram convocados os Estados Gerais pelo rei Luís XVI, neto do rei Luís XIV, né? Que durante o Antigo Regime francês era um órgão consultivo e deliberativo, formado pelas 3 ordens ou estados. Por isso que a gente fala que é uma sociedade estamental, hierarquizada, pelas 3 ordens sociais. O primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza, e que eram os 2 estados que tinham os maiores privilégios, e o terceiro estado, que é o povo. Só que quando a gente fala povo, é muito genérico, né, gente? O povo que a política do mundo, esse conceito que a política do mundo mobiliza, né, fartamente, é muito genérico. Dentro do povo tem tanta coisa, né? Como a gente fala ali, ó, é um estamento muito heterogêneo que abrigava interesses muitas vezes antagônicos. Temos que tomar muito cuidado com isso. O povo quis, que povo? Qual parte do povo? Né? Mas, como a gente falou, né? Nesse momento aqui, esse povo, essas pessoas com interesses antagônicos estavam unidas em torno de um objetivo comum. Convocados em maio de 1789. Os Estados Gerais não eram convocados desde 1614 na França. Em maio de 1789, os Estados Gerais foram convocados na tentativa de encontrar solução para a grave crise econômica enfrentada pela França na década de 1780. O que nós estamos tentando fazer agora, gente? Nós estamos tentando superar uma crise, né? Estamos tentando superar uma crise. Nessas reuniões, o voto era por estado e não por cabeça. E tinha muito mais gente no terceiro estado. Mais de 500 pessoas, enquanto o primeiro estado tinha 100 e poucas, o segundo estado tinha 200 e poucas, o terceiro estado tinha mais de 500. Mas as deliberações eram feitas por estado. Ou seja, o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um voto, o terceiro estado tinha um voto. O que impedia o terceiro estado de aprovar leis mais transformadoras. Porque o primeiro e o segundo eram detentores dos grandes privilégios, então é claro que eles não queriam mudanças, correto?
Inconformados com essa realidade, os membros do terceiro estado passaram a fazer enorme pressão para a adoção do voto por cabeça, o que levou o então rei Luís XVI a ameaçar dissolver os Estados Gerais. Unidos em rebelião na sala do jogo da Pela, que era um jogo jogado pela nobreza na época. Essa sala do jogo da Pela fica no Palácio de Versalhes, onde os Estados Gerais estavam reunidos, unidos em rebelião na sala do jogo da Pela em junho de 1789, os membros do terceiro estado pressionaram pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ao que o rei Luís XVI acabou cedendo. Essa Assembleia Nacional ela foi estabelecida e uma das principais produções da Assembleia Nacional foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E as mulheres? Homem nessa época ainda era usado, genericamente para falar de seres humanos. Então, em 26 de agosto de 1789, foi colocada a Declaração Universal dos Direitos dos Seres Humanos e dos Cidadãos. Seus principais pontos são direitos individuais. Direitos individuais prezam por quê, pessoal? Liberdade, Liberdade de crença, liberdade de consciência, liberdade de propriedade, E direitos coletivos. Direitos coletivos prezam por quê? Por igualdade. Por exemplo, igualdade entre homens e mulheres nesse período aqui, até hoje mais ou menos, Já melhorou bastante, mas até hoje mais ou menos a liberdade entre homens e mulheres perante a lei. Perante a lei. As conquistas mais materializadas, elas foram acontecendo ao longo do tempo, elas ainda estão acontecendo. Então, seus principais pontos: respeito à dignidade das pessoas. O rei poderia fazer o que ele quisesse com um súdito, se assim ele decidisse, antes disso. Um déspota poderia fazer o que ele quisesse com uma pessoa que tivesse sob a sua suzerania antes disso. E eram feitas, pessoal, coisas horríveis, muitas vezes. Liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei, direito à propriedade contra a opressão política, liberdade de opinião e de pensamento. Isso para a gente pode parecer pouco, porque nós já nascemos experimentando tudo isso. Não é? Quer dizer, em termos. Às vezes a gente deixa de experimentar, depois a gente volta a experimentar, mas são realidades de todos nós. Nessa época não era assim. Nessa época não existiam liberdades. Nessa época não existia respeito à dignidade do ser humano. Pessoas, a partir de uma decisão autocrática, podiam ser torturadas e eram
podiam sofrer todo tipo de violência. Então, alicerçados nos valores da igualdade, da liberdade, da fraternidade, os membros da Assembleia Nacional aprovam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que é a base das constituições de praticamente todos os países, até hoje. É por isso que a Revolução Francesa inaugura a idade contemporânea na qual ainda nós estamos. Os nossos fundamentos jurídicos e políticos estão aqui, ó. E são frutos de estrelas cadentes, né? De luzes que deixam o céu e vêm aqui iluminar a terra, né? Seguindo o exemplo de Jesus, né, gente? O que Jesus é? Jesus é um sol. É um sol, e ele estava lá, no lugar dele. E aí ele desce, né? Aí ele enfrenta essa descida. Aqui nesse mundo, né, tão difícil. É isso que acontece mais uma vez, nesse momento. E aí, em 3 de setembro de 1791, foi aprovada a primeira Constituição Francesa, baseada nos direitos do homem e do cidadão. E se iniciou uma nova fase de debates parlamentares entre essas pessoas que foram as autoras da Constituição Francesa de 1791. A partir da formação de novos grupos. Esses grupos hoje nós chamamos de partidos. No bojo mesmo do antigo terceiro estado. A gente não tinha falado que era um grupo com interesses heterogêneos? Pois é. Esses interesses heterogêneos, eles se uniram até o quê? Até a Constituição de 1791. Feita a Constituição, esses interesses eles começam a prevalecer. Aí fica igualdade de um lado, liberdade do outro e a fraternidade. Sumiu, desapareceu, né? Os principais partidos formados foram os jacobinos, sentavam-se à esquerda do parlamento, e os girondinos sentavam-se à direita. Foi aí onde tudo começou, gente. Foi aí que tudo começou. E nós estamos, como se diz muito aqui em Minas Gerais, né? Nós estamos nessa murrinha até hoje. Não é? Direita, esquerda e fraternidade, zero. Zero. Ontem foi aniversário de Allan Kardec, né? Quantos anos Allan Kardec faria? Fez de nascimento? 1804, né? 214 anos Allan Kardec fez ontem. Mas ele está vivo, né, gente? Ele fez 214 anos mesmo. Ele está vivo entre nós, né? E o legado dele, esse legado de fraternidade, às vezes a gente olha para a cara de Kardec e só vê um homem, né? Bravão, né? Essas fotos que eu vejo do Allan Kardec, às vezes eu fico assim, eu acho que se eu visse Allan Kardec na rua, eu não ia querer conversar com ele, não. Né?
Porque aí, mais uma vez, a interpretação descontextualizada. Nós esquecemos de pesquisar a vida de Allan Kardec. Sabe um livro excelente para a gente pesquisar a vida de Allan Kardec? Viagem Espírita em 1862. Quem já escutou falar desse livro aí? Levanta a mão. Tá vendo, gente? Olha que coisa. Viagem Espírita em 1862. Deve ter para vender ali. Se não tiver, pede para o pessoal para pedir. Porque é importante. Que aí a gente vê quem que é Allan Kardec. Porque quando Allan Kardec falou da fé raciocinada, parece que nós escutamos raciocínio enfesado. Você já viu gente enfesada? Isso acontece muito com a gente. Fala uma coisa, a gente escuta outra. E aí a gente olha para Kardec, né? É o raciocínio enfesado. Eu não queria conversar com ele, não. Mas não, pessoal. É fé raciocinada, e fé e amor são indissociáveis. Fé e sensibilidade são indissociáveis. Não é? É por isso que a gente se pergunta, apesar dessas distorções, apesar desse sectarismo que nós enfrentamos, o que o Espiritismo diz a respeito? O que o Espiritismo nos ensina a respeito das diferenças e a respeito dos nossos pontos em comum? Eu gosto muito desse trecho aqui, ó. Esse trecho está na introdução 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução do Evangelho segundo o Espiritismo tem, se não me engano, 4 itens. 4 ou 5. Na primeira, esse aqui é o primeiro parágrafo da primeira introdução, do primeiro item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec diz isso aqui, ó. Podem dividir-se em 5 partes. As matérias contidas nos evangelhos. Didaticamente, né? Os atos comuns da vida do Cristo. Tem coisa que é relatado no evangelho que é várias coisas ao mesmo tempo, né? Ah, Jesus só tinha uma pedra para encostar a cabeça. Isso, de alguma maneira, isso diz a respeito dos atos comuns da vida do Cristo. Como que era a vida comum de Jesus? Isso aí está falando para a gente que Jesus vivia uma vida simples. Né? Jesus vivia uma vida simples. Ele não era uma pessoa de muitas posses, porque ele não precisava disso. Isso não implica em nenhuma condenação, em nenhuma demonização das posses. Isso quer dizer que Jesus não precisava ter muita coisa. Né? Que mais? Os milagres. Jesus vai lá, mexe na terra, né? Encosta lá, faz um elixir lá, né? Passa no olho do cego, o cego volta a ver. Milagre. Hoje a gente aprende com o Espiritismo que milagre não é derrogação das leis, mas é uma prática além do que nós conhecemos como lei, né? É a mobilização de leis desconhecidas por nós, conhecidas por ele. As predições, Jesus fez predições. As palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas. E o ensino moral. 5 partes. As 4 primeiras, vejam, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. Ah, então Jesus não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça, né? Então, como é que é?
De quem que era a sandália que Jesus usava? Ele pegou emprestado? Hein? Aí tem gente que fala, pegou emprestado. Não, a sandália de Jesus, né, apesar de estar falando que ele não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça, não, pelo menos o chinelo era dele. Ele deu uma trabalhada lá na marcenaria e tal, ganhou um dinheirinho, comprou pelo menos a sandália, né? Aí fica o quê? Fica os sandalistas de um lado, sandalistas de Jesus de um lado e os descalcistas de Jesus de outro. E formam-se partidos nesse sentido. É brincadeira, viu, gente? Não tem sandalistas e descalcistas não, tá? Mas bem que poderia ter. Bem que poderia ter. Porque esse tipo de coisa vai virando objeto de controvérsias. Coisas assim, completamente sem grandes importâncias, que vão sendo mobilizadas por nós para criar sectas, interpretações que vão criando sectas. É isso que Allan Kardec está falando aqui, que atos comuns da vida do Cristo, que o fato de Jesus ter feito milagre mesmo ou não, se ele levantou o paralítico ou se ele não levantou o paralítico, né? Aquilo que foi objeto de teologia, essas coisas todas geraram cisões, geraram cismas entre as pessoas. Mas o ensino moral não. Né? Porque o ensino moral, ele inspira o quê? Fraternidade. Né? As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. E hoje eu vejo pessoas que nem acreditam em Deus falando assim, nossa, se Jesus estivesse vendo hoje aí, o que o pessoal fala em nome dele? Ele estava triste, viu? Só de ler o Evangelho, não acredito em nada daquilo, mas assim, se Jesus disse isso aqui mesmo, ele deve estar meio tristinho, né, com o que está acontecendo. Tem uma lição do irmão X, que Jesus conversa com João, né, para fazer os túmulos falarem, né? O que é o túmulo falar? É o espiritismo, né? Os mortos virem falar. E Jesus vai perguntando, né, para João como é que estava o esquema aqui na Terra. É bem simbólico, tá, gente? Jesus sabia como é que estava o esquema, mas ele vai perguntando para João, e João vai falando, olha, Jesus, o pessoal lá tá dando um trabalhinho, viu? Os sacerdotes lá, o pessoal que está falando em nome de Deus, está mais preocupado com ganhos próprios do que com o bem das pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o irmão X, ele vai relatando isso e falando que Jesus estava triste. Porque às vezes a gente pensa em Jesus como se Jesus fosse um impassível, né? Aquela pessoa, né? O bam que você olha para a cara dele e você não vê nada, né? Não, Jesus não fica triste, não. Claro que fica. Jesus fica triste com as nossas tristezas. Jesus sofre com os nossos sofrimentos, né? Ele sofre com a nossa separação. Ele sofre com as nossas brigas. E quem corre o olho com sinceridade pelo Evangelho,
olha para aquilo e fala assim, gente do céu. O que Jesus deve estar achando disso? O que Mahatma Gandhi era? Ele era cristão? Não, né? Ele era hindu, não era? Mas a gente sabe pela história de Mahatma Gandhi que ele estudou direito aonde? Na Inglaterra. Ele era indiano, a Índia era uma colônia britânica. Mahatma Gandhi foi estudar direito na Inglaterra. Depois de por muitos anos na sua terra natal ter visto os britânicos o quê? Oprimindo o seu povo. Aí ele chegou lá na Inglaterra e ele viu o pessoal indo com o evangelho debaixo do braço para dentro dos templos, né? E ele chegou a pensar assim, gente do céu, será que é lá naquele livro ali que esse povo aprende a fazer aquelas atrocidades que eles fazem com o meu povo lá na Índia? E aí é claro, né, gente? Eu ia morrer de curiosidade também. Ele foi lá ler o que estava escrito. Sabe qual foi a conclusão que Mahatma Gandhi tirou, gente? Ele tirou a seguinte conclusão: se todos os livros de todas as bibliotecas do mundo fossem queimados e só sobrasse o Sermão do Monte, não é o Evangelho todo, não, o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Essa foi a conclusão que ele tirou. Porque no Sermão do Monte está o cerne da moral do Cristo. E aí ele ficou assim impressionado, mas como é que pode, gente? Como é que vocês podem ler isso aqui e fazer o que vocês fazem? E viver como vocês vivem? Como que vocês podem estudar isso aqui e viver como vocês vivem? E aí de volta para a Índia, o que ele faz? Ele faz uma revolução sem armas. Sem armas. É disso que nós estamos precisando, gente. Nós estamos precisando de revolução. Nós estamos precisando ser revolucionários. Mas de que tipo de revolução que nós estamos precisando? E aí depois de Mahatma Gandhi não dá para falar, não, mas revolução sem arma não dá para fazer, não. Dá. Que dá. Está provado empiricamente que dá para fazer. E é isso que o Cristo espera de nós. É fácil? Quanta fome Gandhi passou? Quanta violência silenciosa ele e aquelas pessoas que ele estava inspirando sofreram? Muitas. Mas deu certo? Deu. E inspirou, inclusive, muita gente que estava lá na posição do opressor. Inspirou muita gente. Né? Anos depois, por exemplo, passaram alguns anos na Índia aprendendo esses valores maravilhosos de espiritualidade. De religiosidade, não é de religião, não. De religiosidade, aqueles que haviam formado uma banda muito famosa. Qual? Os Beatles. E aí, em 1971, pessoal, John Lennon, ele escreve essa música aí, ó. 1971, nós vivíamos o auge da Guerra Fria. A luta entre a liberdade e a igualdade. Nossa, meio esquisito, né? Luta.
entre liberdade e igualdade. E uma luta que quase acabou com o mundo, quase destruiu o mundo algumas vezes. Não é? Estou falando alguma coisa errada aqui, gente? Só na crise dos mísseis, gente do céu. Eu não sei se é... Quer dizer, eu não tenho fontes para isso, não. Para provar isso, não. Mas dizem, eu já escutei uma história de que teve um momento em que os aparelhos de detecção de mísseis da antiga União Soviética deram errado. E eles começaram a soar dentro de um centro lá do exército soviético, como se eles estivessem sendo atacados. O chefe desse lugar já tinha tirado o lacre do botãozinho para apertar o contra-ataque. Só que alguma coisa disse para ele não fazer, e ele não fez. E ele foi preso por isso depois. E era um alarme falso. Se ele tivesse apertado esse botão, a gente não estava aqui mais não, né? Quer dizer, podia até estar, mas não estava desse jeito que a gente está, né, gente? Não estava desse jeito que a gente está. Então, num momento assim tão turbulento, num momento de tanta rixa, num momento de tanta luta que poderia ter levado a humanidade à destruição, um grande poeta que tinha lá as suas questões também, né? Tinha lá suas questões. Tinha lá suas polêmicas. Escreve essa música, que a gente precisa bem interpretar. E ele diz: imagine que não há paraíso. Porque quando a gente imagina que existe um paraíso, tem gente que está nesse paraíso, tem gente que não está. A nossa noção de paraíso nunca é para todo mundo. Nunca é. Nossa noção de paraíso é sectária. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, para onde uns vão e eu não vou. Porque quando eu penso que tem um inferno eterno, eu nunca acho que eu vou. Né? Porque eu sei que tem um inferno eterno, então eu estou aqui fazendo minha tarefa, né? Então não vou para esse inferno não, é os outros que vão. Acima de nós, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje, mas esse vivendo para o hoje não é vivendo aproveitando a vida, não é carpe diem, é vivendo a presença, é vivendo um dia após o outro, como Jesus nos ensina. A cada dia basta o seu problema. Não sejais ansiosos. Porque a ansiedade não leva a gente a lugar nenhum. Vivam presente. Vivam um eterno presente. É isso que Jesus nos ensina. Sem ficar preso na culpa do passado, sem ficar preso na ansiedade pelo futuro. Porque a única coisa que a gente pode viver, pessoal, é o processo. O resultado não depende de nós. O que passou, o que está concluído não depende mais de nós. O que depende de nós é esse processo que nós estamos vivendo agora. Imagine não existir países que lutam entre si. E eu vou ser bem honesto com vocês. Eu acho que um dos espíritos inspiradores da codificação é Immanuel Kant. Porque ele falava isso. Ele falava de um mundo sem fronteiras. E o Emmanuel, ele nos fala a respeito disso. De Emmanuel para Emmanuel, né, gente?
Ele nos fala isso. De um mundo onde o lugar que a gente nasce é um lugar que nos inspira gratidão, que nos inspira trabalho, que nos inspira cumprimento pelo dever, mas que não nos inspira guerra ao outro. Porque fronteira é tudo artificial. Hoje a gente nasce e a gente acha que esse Brasil, esse país que vai assim, né, faz assim, aí tem um rabinho aqui, sempre foi desse jeito. Nem sempre foi assim. E daqui uns dias pode não ser mais. Isso é tudo artificial. Tudo artificial. Não é difícil de fazer. Nada pelo que matar ou morrer. E nenhuma religião também. Nenhuma religiosidade? Não, ele tinha religiosidade. Nenhum sectarismo. Nenhuma imposição, nenhuma condenação porque o outro não pensa como eu. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador. E é assim, na hora que a gente fala desse tipo de coisa, isso é uma utopia. Ah, não, mas isso aí que você está falando, né? Essa vida de amor, de perdão, não sei o quê, isso aí é uma utopia. Seria uma utopia se ninguém tivesse vivido isso. Mas já teve gente que viveu isso. E esse alguém que viveu isso virou para a gente e falou assim: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então não é utopia. Mas não sou o único. Tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo será como um só. Imagine não existir posses. Me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome. Porque o problema não é ter. O problema é ter enquanto o outro está na miséria, gente. Miséria. Uma irmandade do homem. Imagine todas as pessoas compartilhando todo o mundo. Compartilhando todo o mundo. Será que o meteoro vai ter que chegar para a gente fazer isso? Compartilhar, cooperar, comungar, né? São todas as características, são todas práticas do que é comum, do que é vivido em comum. Você pode dizer, mais uma vez, que sou um sonhador, mas não sou o único. Tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo viverá como um só. Essa letra não seria uma presciência, uma pré-cognição da era de Aquário, da era da regeneração? Eu acredito que sim. O mundo de regeneração precisa desse ideal para se estabelecer. Né? Você falou da era de Aquário, para quem compartilha dessa crença, o que é a era de Aquário? A era de Aquário é a era da consciência, em que todos nós temos consciência de que isso precisa ser implantado e de que nós temos parte nisso, de que nós temos responsabilidade nisso, de que nós não podemos delegar essa tarefa. Essa tarefa é nossa. Essa responsabilidade é de cada um de nós.
cada um no seu raio de ação, cada um com a sua capacidade, cada um com o seu dom. Nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade. Essa é a era da regeneração. E é isso que ele está propondo. Um mundo onde as diferenças não sejam suprimidas. As diferenças não devem ser suprimidas. Mas a gente precisa articular isso aí. Diferença é diferença de dom, é diferença de capacidade. É peça de quebra-cabeça. E para a gente ver essa imagem, né? A imagem que o quebra-cabeça forma, o que a gente precisa fazer? A gente precisa articular as peças, a gente precisa encaixar as peças. É isso que a fraternidade faz. A fraternidade pega um quebra-cabeça e junta as peças dele. Né? Nós vamos passar um clipe para a gente finalizar, pessoal, que é dessa música. Né? É um grupo norte-americano que canta a capela, ou seja, são só vozes, mas parece que não é. Eu acho que o som vai ficar um pouquinho baixo, mas acho que vai dar para escutar eles cantando essa música e eles fazem tipo uma pequena encenação bem simples no vídeo que sintetiza o nosso estudo de hoje, né? E aí eu vou passar esse vídeo e aí nós já vamos finalizar com a prece, porque eu acho que a gente pode ir com esse vídeo para casa, tá? Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, né? E nesse momento que a maioria de nós está doido que passe logo, que a gente possa arrefecer os ânimos, né? A gente possa arrefecer os ânimos e compreender, né? E mais uma vez eu digo, eu falo isso para mim, compreender que cada um de nós tem alguma coisa para oferecer, né? E para aprender com os outros. Obrigado, gente.